Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo a mais um episódio do Semcast, falando sobre crâniosinostose. Conforme havia prometido a vocês, demos o nome a essa pequena caveira de Yorick devido à peça de William Shakespeare, Hamlet. E ao contrário do que muita gente pensa, a famosa frase ser ou não ser não faz parte da cena do cemitério, no qual ela aparece. Yorick era o bobo da corte, no qual Hamlet, no quinto ato, na primeira cena, pega ela e conversa com ele. Mais curiosidades à parte, voltemos a falar sobre o nosso tema, que é crâniosinostose. E hoje vamos abordar um ponto chamado deformidade posicional. Para o episódio de hoje, temos a doutora Alessandra. Obrigada. Doutora Elisa. Obrigada. Onde vamos manter esse bate-papo agradável sobre crâniosinostose. Como que funcionaria o diagnóstico de crâniosinostose? É diferenciar, né? Assim, o crânio está torto, né? A gente estava conversando sobre... notamos que o crânio está torto, assim, é uma crâniosinostose, todo mundo já tem que ficar desesperado, porque a Lisa já falou que, assim, olha, todo cabecinha de nenê é torta, né? Sim, ou amassadinha, ou tem diferenças, né? O pessoal já pode ficar desesperado ou ainda não? Então, eu acho que geralmente é isso. A família é a primeira pessoa a desconfiar. Mas às vezes, muitos dos casos que realmente tem, é o próprio pediatra percebe, né? Percebe que não está crescendo daquele jeito adequado, ou um lado está ficando um pouquinho diferente do outro. A gente acaba percebendo que não é. Então, eu acho que a gente agora é mais para falar do posicional, não é uma coisa que pôs de lado e por isso ficou um pouquinho torto. Mas o que eu sempre digo, sempre vou retornar, é a gente, antes de mais nada, ouvir. Vamos dar ouvido às queixas que as pessoas têm. Às vezes, as queixas pequenas já estão alerta de problemas grandes. Então, a gente tentar, antes de mais nada, não desmerecer. Sim. Então, se alguém... Né, e geralmente, o alguém nunca é o pai e a mãe, né? Ou alguém é a avó, ou alguém é o vizinho, alguém comentou, fala, que bonitinho, né? Mas a cabeça é torta. Mas as pessoas gostam de fazer esse comentário na vida dos outros. Quando se resume só, digamos assim, a uma deformidade de crânio, né? Eu acho que até a gente tem menos pressa, né, para definir. Eu acho que é estranho quando você vê, por exemplo, uma deformidade que está associada à órbita. Quando a criança tem alguma outra malformação, tá todo mundo muito atento. O tal do neném que ficou muito tempo em trabalho de parto, tudo, né, Elisa? Que assim, eu acho que é uma das preocupações bastante... Fórceps. Né? Exato. O vilão. O fórceps é o vilão de tudo. Então, como que funciona? Porque, assim, a crâniosinostose pode estar presente ao nascimento ou você pode não perceber. Isso. Mas também, algumas crianças, às vezes, realmente, por essa posição, pode nascer realmente com... Né? Você que está mais experiente, eu não vejo tanto neném nascido, recém-nascido. Assim, uma outra coisa que eu acho que poderíamos até acrescentar, por exemplo, os diagnósticos por ultrassom fetal, né? Eu vou dizer que isso eu vejo pouquíssimo, Anderson. Talvez, eu particularmente, pode ser que vá direto para você. Malformações como encefaloceles, essas coisas, ok. É isso que mas a gente está falando. Quando a gente tem uma malformação gritante, sim, aí esse diagnóstico vem, vamos dizer, do crânio, né? Que é o que a gente está abordando. Então, uma coisa gritante, não cresceu direito, e vem esse alerta para a gente antes. Mas a crânio, nunca vi falar, nunca vi ninguém nem descrever no exame que estava ok com as suturas. De verdade, eu nunca me atentei a isso. Isso é muito difícil de pegar no ultrassom. Então, assim, muitas mães às vezes vêm questionar, doutor, mas eu fiz 1000 ultrassons. Eu falei, olha, desculpa, não dá para ver, tá? Quando a gente, mesmo as malformações sindrômicas, quando você tem as malformações associadas, né? Quer dizer, o ultrassonografista pega a mãozinha diferente e tal, ele volta lá no crânio, e aí isso sugere. Mas falar que olhou, bateu o olho, e assim, eu digo mas assim, é justamente isso, a gente não vê. Não judia do ultrassonografista, porque mesmo não é porque, ele. E agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, que realmente é minha opinião, não sei nem se é uma coisa médica, mas eu acho que a palpação é mais importante, às vezes, do que o visual. Então, talvez, quem faz ultrassom,
ele não tem como ter a certeza, porque ele não tem como palpar. Ele perdeu um dos Um sentidos, dos né? Para sentidos. Então, poder eu acho que examinar. esse é um diagnóstico que é muito importante. A mão é fundamental. A gente precisa, esse sentido, o tato da gente é fundamental Bom, nesse diagnóstico, nós né? estamos falando aqui não de deformidades sindrômicas, né? Isso. Não, nós estamos É, falando exato. É Não, só não realmente assim, envolvemos isso. da parte das isso, bossas, né? Porque assim, isso. você pega muito neném na primeira semana, Que tem Então, uma. mas por que né? que eu estou dizendo que o tato é importante? Porque a gente pega mesmo, né? Hoje a gente tem um índice de parto normal muito menor. Então, vamos dizer, isso acontece muito mais. Então, hoje a gente não tem tanta bossa, porque numa cesárea não deveria ter uma bossa, né? E aí, de novo, só para a gente não ficar falando O que os é. termos Exato. médicos, a gente não tem formou um hematoma, juntou uma coleçãozinha, que você tem uma bola na cabeça da criança, que é mais molinha e tudo. E isso chama a atenção da família. A família chega para você com essa queixa, porque fala: olha, doutor, mas aqui é durinho. É, Aqui não, aqui tá mole. Por que que tá mole? O normal não é moleira aqui? E aí a gente vai ver. Então, uma das coisas muito importantes para a gente diferenciar foi um trauma trauma, do né? Um parto canal do traumático. parto. Lembra? A gente comentou já em outros episódios. O buraco é pequenininho para passar por melhor. Isso não é culpa do anestesista, não é culpa do obstetra, não é culpa de ninguém. Tem que passar uma cabeça grande num buraco pequeno e pode acontecer de formar hematomas, de formar as coisas. Às vezes, só da criança ficar posicionada no útero, Isso. você já tem a cabeça batendo ali, querendo abrir a Hum, passagem, Mas essa né? deformidade, né, do crânio, dessa passagem, ela nas primeiras semanas ela já se resolve. Isso, então, por isso que eu ia falar. Então, por isso é Diferente, por muito exemplo. importante essas primeiras consultas. A gente olhar, a gente ir lá e palpar, examinar, e a gente mediu, mas a gente não está só medindo, a gente está vendo, está melhorando? Porque quando a gente bate, fica roxo, aquilo tem que absorver. Sim. A cabeça bateu no canal do parto. Tá absorvendo? Não, não tá. E continua mole onde não devia estar. Eu brinco Então, que isso o que é já. bom melhora, o que é ruim piora. Então, assim, é só esperar um Isso mesmo. pouquinho. Ou pelo menos devia desaparecer e não Uhum. desapareceu, Sim. né? Então isso a gente vê. Então isso a gente tem que perceber nas primeiras semanas mesmo. Nós estamos falando de dias. Sim. O que aconteceu no parto, a gente vai, vamos ser bem exagerados, dizer, com 30 dias de vida isso tem que desaparecer. Não desapareceu, a gente. E aqui vou colocar um micro parênteses. A gente tem que pensar em outras doenças. Nós estamos falando do crânio, mas observar o crânio pode dar. Então, por que a coleção de sangue não desapareceu? Poxa, ela não absorve sangue, ela está sangrando mais. Então, olha como a gente olhar uma moleirinha, molhar uma coisa, já dá uma gama muito grande de coisas Essa que é a a gente tem que primeira afastar. deformidade, né? Isso. Mas assim, tem outras deformidades que é as posicionais de criança Isso. mesmo, que, sei lá, a mãe fala, só tem leite do lado direito, e sempre acostuma dar. E isso é uma das coisas que, assim, eu brinco hoje, o pessoal assim, então, se ela é maga, eu falo, a senhora é canhota, né? Ou é destra, né? Ou a babá é destra. Porque hoje é um barato como a gente consegue enxergar a marca, né? Porque como você tranca a criança de um jeito e põe a mamadeira sempre do Sempre do mesmo mesmo jeito, jeito. né? Então, eu brinco que hoje, assim, a amamentação, né? Então, a gente, né, ficou horas falando de amamentação, né, nos vídeos anteriores, porque realmente, assim, além de a gente achar importância para várias coisas, isso é uma das coisas importantes, porque a gente tem uma mão melhor, e você vai sempre usar aquela mão melhor. Então, quando eu digo assim, faz o sinal da cruz na criança, que quando você fala, não, testa do outro lado, você pega ele do outro lado e você não tem, não tem destreza, você molha a cabeça do menino, pum, 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 até achar a boca, né? Mas Não essa só para alimentar, deformidade. né? Mas você vai pôr no berço, você põe a criança com aquela mão naquela posição e tudo mais, Mas né? para amamentar, normalmente, sim, existe a variação da mama, né? Sim. E mesmo assim, você pode observar essa deformidade. Não, dificilmente. Pode, mas é muito diferente. Você não fica sempre na mesma, né? Você normalmente gira, né? Mas Pelo menos no outro, no como aleitamento, não. pediatra, o que eu vejo, o posicional mesmo, o que a gente tem é no colocar a criança no berço. A criança ainda não tem um desenvolvimento, mas para não gostei dessa posição, mudar.
a gente manda, né? A gente impõe a criança ficar naquele mesmo. E os pais não mudam. Põe sempre do mesmo jeito, sempre na mesma posição. O medo terrível, né? Da a criança não respirar e acontecer alguma coisa. Então, a gente até orienta, o que ajuda um posicionamento melhor, mas a gente, às vezes, sem querer, pode estar deixando essa insegurança e a pessoa achar que não pode mudar a posição de modo algum. E a É. gente precisa lembrar que, lembra, os ossinhos não fecharam Então, ainda. tudo molinho. Então, é tudo molinho. Se você sempre puser a criança de um lado, realmente vai facilitar o que não está apertadinho crescer